gravar. Ai, meu Deus, cadê? Aqui. Vocês estão vendo os slides, pessoal? Sim, professor. Sim. Sim. Então vamos lá. Pessoal, a gente vai dar continuidade para estudar as funções orgânicas oxigenadas. Nós já vimos várias, né? Nós vimos álcool, fenol, enol. Essas três, várias, né? Só três. Então a gente viu as funções orgânicas que tem a hidroxila ligada. Então vou colocar aqui no cantinho só para dar exemplo. Por exemplo, essa molécula aqui, ela tem uma hidroxila. A hidroxila é o OH, tá, pessoal? Ela está ligada a um carbono que só faz simples ligações. Olha ao redor dele. Só tem simples ligações. Então toda vez que eu tiver a hidroxila ligada a carbono que só faz simples ligações, eu falo que isso aqui é um álcool, tá? Representa um álcool. E a gente viu o fenol também. O fenol, ele também tem a hidroxila. Só que a hidroxila, ela vai estar ligada a um anel aromático, que é aquele anel com 6 membros, que fazem duplas simples ligações intercaladas. Tem a hidroxila ligada a um anel aromático, isso aqui é um fenol, tá? E eu tenho o enol também, que é uma substância muito instável, ele quase não existe, ele existe por pouquíssimos tempos, tá? Que é quando eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono que está fazendo uma dupla ligação. Olha aqui, está fazendo dupla ligação. Então, essa é a única diferença. Todos têm a hidroxila, só que um está com carbono saturado, um está com anel benzênico ou fenol, e o outro está com carbono insaturado. Então, tem o álcool, o fenol e o enol. A gente deu vários exemplos na aula passada, né? Tipo, eu tenho o álcool etanol, né? Que é o álcool, que é o representante dos álcoois, o mais famoso de todos, que a gente utiliza para produção de bebidas, que utiliza no posto de gasolina para abastecer o carro. Então, é o maior exemplo de álcool que a gente tem, é muito utilizado. A gente viu vários fenóis, né, que eles eram muito utilizados como anestésico antigamente, né, para cirurgias, só que ele queima um pouco a pele, porque ele é muito forte. Hoje em dia ele já é substituído, tá? Mas a gente viu que na creolina eu tenho um conjunto de cresóis, que são exemplos de fenóis. A gente viu que até na maconha, né, pessoal, tem uma parte da maconha que representa um fenol. Lá no meio da maconha eu tenho fenol. Então dá uma certa dormência. A característica de dar um pouco de dormência no organismo para quem utiliza a maconha vem um pouco porque na estrutura dela tem o fenol, tá? E agora a gente vai dar continuidade para as funções oxigenadas. Vai ser o segundo bloquinho de funções oxigenadas. E a gente vai começar estudando os aldeídos, tá? O que caracteriza um aldeído, professor? Olha, eu tenho um carbono aqui e no carbono eu vou ter o dupla O. Então, C dupla O. Se tiver o C dupla O, vai caracterizar um aldeído, tá? Que é a carbonila, que eu chamo. Isso aqui é carbonila. Carbonila. Então, o OH era hidroxila. E agora a gente vai ver as funções que tem a carbonila, tá? C dupla O. Tem C dupla O? Pode ser um aldeído. Uma das opções é ser um aldeído. Observem, pessoal, que esse C dupla O, ele está no final da estrutura, está no último, no primeiro ou no último carbono, está nas extremidades. Toda vez que o C dupla O estiver nas extremidades, ele vai ser um aldeído, tá? Nas extremidades é um aldeído. Então vamos dar nome para o aldeído. Do mesmo jeito que a gente dá nome lá para as outras estruturas. O prefixo é a quantidade de carbonos que eu tenho. Essa estrutura tem um, dois, três, quatro carbonos. Alguém lembra o prefixo para quatro? Não? Lembra? Um é met, dois et, três prop, quatro. Ninguém vai lembrar? Met, et, prop para quatro. Alguém quer chutar? Tá me escutando, pessoal? Sim. Sim, né? Para 4 é but, tá? Então o nome vai começar com but, que indica que são quatro carbonos. Aqui na minha estrutura, na parte dos carbonos, eu olho só para a estrutura carbônica. Eu só estou fazendo simples ligações. Para simples ligações, pessoal, an, em ou in? An.
An. Então, an. E ele tem o C dupla O, que está aqui no finalzinho, tá? Isso indica um aldeído. Para falar que é um aldeído, a minha estrutura termina com al. Então, esse aqui é o butanal, tá? Então, olha aqui. Álcool termina com ol, aldeído termina com al. Então, assim que eu dou o nome para minha estrutura, né? Então, esse aqui é o butanal. Nome feio, né, gente? Parece até um palavrão, mas esse aqui é o nome dessa estrutura. Esse aqui é o butanal. Então, para dar o nome, quando é aldeído, a única diferença é o finalzinho do nome. Quando é aldeído, o final do nome termina com al. Álcool termina com ol. Aldeído termina com al, tá? Exemplos de aldeídos. Pessoal, os aldeídos, muitos dos aldeídos, ele tem características de dar aromas específicos para as comidas. Daí eu coloquei aqui até na fotinha, né, a canela. Na canela, vou até ver o nome que eu sempre esqueço. Ele tem o aldeído cinâmico, que eles chamam. E o aldeído cinâmico, ele dá aquele cheiro específico da canela, tá? Aquelas cerejinhas que tem aquele cheiro específico, sabe? Artificiais, eles colocam aldeído específico lá para dar o gosto, o cheirinho de cereja. A vanilina, que é este exemplo que eu dei aqui, a vanilina ela dá o gosto de baunilha para as coisas, tá? Então, olha aqui, na estrutura dela eu tenho C dupla O, olha que é um carbono e aqui é o dupla O. Então, o C dupla O está no final da estrutura, está aqui na extremidade. Então, isso indica que a vanilina é um exemplo de aldeído também. Eu tenho outras coisas na vanilina que a gente já estudou. Olha aqui, essa estrutura aqui que tem na vanilina. Qual que é? Vamos ver se vocês lembram. O a hidroxila ligada a um anel benzênico. Isso aqui é um álcool, um fenol ou um enol? Pessoal, Fenol, Álcool. professor. fenol, isso, tem que participar. Isso aqui é um fenol, tá? Então, além de ter o aldeído aqui, ó, que caracteriza um aldeído, ela também tem uma parte que caracteriza o fenol. Tem uma outra estrutura aqui, ó, só que isso aqui a gente vai estudar mais pra frente, tá? Então, esses são os aldeídos. Essa é uma função orgânica também importante que a gente estuda, tá? É, Deixa eu ver se aqui algumas questões. Pessoal, o fenol mais famoso, o aldeído mais famoso é o formol. O formol é um exemplo de aldeído, tá? O formol é o aldeído que só tem um carbono. Então ele é assim, ó, o carbono com a dupla O, para indicar que é um aldeído, né? Eles costumam colocar um H aqui, dois, três e um H do lado de cá. Esse aqui, ó, o formol. Pessoal, o formol é muito utilizado, tá? Tem gente que não envelhece nunca, né? Que vai ficando velho, vai ficando com o rosto bonito e fala assim, o que que aconteceu? Você dormiu no formol? É porque o formol, ele ajuda a conservar os corpos, tá? Então, assim, quando vai embalsamar um corpo, eles usam formol. Se vocês entrarem na faculdade, fizer algum curso da área da saúde, vocês vão ver muito. Eu comecei a fazer nutrição, né? Antes de ser química, eu comecei a fazer nutrição. Daí tinha aula de laboratório, esqueci até o nome da matéria, que a gente ia num laboratório, daí eles pegam o morto, a pessoa morta, né? E conservam o corpo para a gente ir lá estudar o corpo do morto. Daí lá, o morto, lá, tá no formol, que é para não perder o corpo, né? Para não apodrecer a carne, nem nada. A gente vai estudar a pessoa, tá no formol. O formol ele é muito utilizado para conservar, tá, o corpo. E é o exemplo principal de um aldeído. O nome dele certinho, né? Só um carbono é met, só tem o simples ligações an e termina com al, que é para falar que é um aldeído. Então é o metanal. O metanal é o formol. O formol é o nome comercial dele, tá? Então agora vamos passar para a próxima função oxigenada que é a acetona, tá? Acetona, tá? A acetona, pessoal, olha, essa estrutura também tem o C dupla O. Então é praticamente a mesma coisa que o aldeído. Só que esse C dupla O está no meio da estrutura. Olha, eu tenho carbonos ao redor dela. Quando eu tenho carbonos ao redor dela, é uma acetona. Quando ela está na ponta e não tem, só tem um carbono aqui, ó, desse lado, do outro lado não é carbono, é hidrogênio, então é aldeído. Na ponta, aldeído, no meio é uma cetona, tá, pessoal? E para dar o nome da cetona, o começo é a mesma coisa que os outros. Então, olha aqui, quantos carbonos que eu tenho nessa estrutura?
Cinco. 5, né? Um, 2, 3, 4, 5. Então, 5 carbonos, o começo do nome é pente. Essa Bem, tabelinha dos prefixos vocês têm que saber, tá? Met, et, prop, but, pente. Só tem simples ligações entre os carbonos. Eu olho só para os carbonos, tá, pessoal? Tem uma dupla lá, mas é carbono e oxigênio. Então, aqui vai ser esqueci um detalhe, pessoal. Tá num ciclo, né? Tá fechadinho, é uma cadeia fechada. Então, eu escrevo a palavra ciclo na frente. Então, é ciclo penta. Pessoal, para falar que é uma cetona, que tem o C duplo no meio da estrutura, o nome termina com ona, tá? Então, aqui é o ciclo pentanona. Então, aldeído termina com al, cetona termina com ona, tá? Então, esse aqui é o ciclo pentanona, tá? O principal exemplo, pessoal, de cetona é a que vocês já estão vendo aqui na figura mesmo, que as mulheres utilizam para tirar tinta de esmalte, que ela também é utilizada para tirar tinta de formas gerais, né, de paredes e tudo mais, que é a acetona, né? Ela tem um nome comercial que é chamado de acetona. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Acetona. Acetona. A acetona, ela tem a fórmula assim, ó, carbono, carbono, carbono. E aqui tem o dupla O, para indicar que é uma cetona. E o dupla O tá no meio da estrutura, tá vendo? Tem carbonos ao redor dela. Então, para eu dar nome para essa estrutura, é uma estrutura com três carbonos. Três, o prefixo é prop. Porque só tem simples ligações e termina com ona. Então, é a propanona. O propanona é o nome corretinho, bonitinho. E a acetona é o nome comercial dela, tá? Eu também tenho outro exemplo, que é a antraquinona. Olha a antraquinona. Tem o C duplo O e tá no meio. Quando tá no meio da estrutura, é uma cetona, tá? A antraquinona, ela é muito utilizada para pigmentar tecido, roupa, tá? Só um exemplo aqui para vocês. E agora eu vou estudar uma outra estrutura, vou até passar para frente, que isso aqui é na aula que vem, são os ácidos carboxílicos, tá, pessoal? Ácido carboxílico, pessoal, eles também têm o C dupla O, olha aqui o C dupla O. Só que ele tem o C dupla O e também tem a hidroxila, ele tem os dois, tá? Ele é metido, ele tem as duas funções que a gente estudou, os dois, as duas coisas que identificam um elemento químico, né? Tem a hidroxila, que é o OH, e tem a carbonila. Quando vem os dois, eu tenho um ácido carboxílico, tá? Então aqui é um carbono que está ligado com C dupla O e está ligado com OH ao mesmo tempo. Para eu dar nome para esse aqui, pessoal, ele é um ácido carboxílico. Então o nome dele sempre vai começar com ácido, tá? Ácido. Agora eu vou contar o número de carbonos que eu tenho. Quantos carbonos que eu tenho aqui nessa estrutura? Quantos carbonos, pessoal? dois. Dois. Então, dois é et. Um é met, dois é et. Et. E an, que só tem simples ligação, né? Aqui, ó. Simples ligação entre carbono e carbono. Para falar que é um ácido carboxílico, termina com oico, tá? Oico. Então, esse é o ácido etanóico. Ou ácido acético, que é o nome comercial dele. Alguém sabe o que é o ácido acético? Onde que eu utilizo ele no dia a dia? Alguém tem noção do que seja o ácido acético no dia a dia? Não. Não, o ácido acético, pessoal, é o vinagre. O vinagre que a gente usa para temperar salada, para usar na cozinha lá, é o ácido acético. Ele tem essa fórmula aí. Um outro exemplo bem famoso de um ácido carboxílico é o ácido fórmico, que é o ácido metanóico. Se é met é porque só tem um carbono. Então ele é assim, ó, C dupla O OH. Aí tem um hidrogêniozinho aqui, né? Para completar a valência do carbono. Esse aqui é o ácido metanóico. Metanoico. Ele tem o um nome comercial que é ácido fórmico. Ácido fórmico. Professor, por que tem esse nome ácido fórmico? O fórmico lembra formiga, né? Porque tem essas formigas aqui, principalmente essas da Sanajura. Não sei se vocês já brincaram no parque, na pracinha lá. Daí de repente sente uma picada de uma formiga e começa a dar uma adormecida.
Aquela adormecida que dá, aquela irritação, aquela coçada, é porque na formiga ela tem esse ácido aqui dentro dela. E ela libera para nossa pele e dá aquela alergiazinha, tá? Então por isso tem esse nome comercial, ácido fórmico, porque tem na formiga tem esse ácido metanóico nela, tá? Então também é um outro exemplo de um ácido carboxílico. E aqui um outro exemplo também, aqui é bem importante, porque olha, ele não colocou assim bonitinho, C dupla O OH. Eu posso colocar assim, tá, pessoal? Ou eu também posso escrever COOH, tá? Se tiver dessa maneira, também indica um ácido carboxílico. É a mesma coisa, ó. Só que uma é a maneira aberta e outra é a maneira simplificada. Então, aqui eu tenho COOH. Isso aqui indica um ácido carboxílico. Então, essa molécula que eu coloquei, que é urucum, que é aquela que eu pego pigmento, aquela frutinha que eu pego pigmento, que os índios faz assim aqueles traços vermelhos no rosto, que é utilizado para pigmentar roupas e tudo mais, também é um exemplo de ácido carboxílico. Então, só para revisar nossas estruturas de hoje. Hoje a gente estudou estruturas que têm o C dupla O. Se eu tiver uma estrutura com C dupla O na ponta, é um aldeído. Então aqui está na ponta, ó, é um aldeído. Se eu tiver uma estrutura que tiver o C dupla O no meio, aqui está no meio da estrutura, é uma cetona. E se eu tiver uma estrutura que tem o C dupla O e também tem o OH, esse é um ácido carboxílico. Então tem o C duplo, mas também tem o OH. Então essas foram as três estruturas que nós estudamos hoje. Tá? O mais importante dessas atividades é reconhecer. Eu tenho que olhar aqui e saber que isso é um aldeído. Eu tenho que olhar e saber que isso aqui é uma cetona. E eu tenho que olhar e saber que isso aqui é um ácido carboxílico. Carboxílico, tá? Então, a número um, que já vai anotando, tá? A aluna que é novata, as atividades que você tem que fazer, tirar foto e mandar na plataforma. Depois eu te passo os códigos da plataforma. Se não conseguir mexer na plataforma, segunda, quarta e sexta a Maria está na escola para ajudar a mexer nessa plataforma. Enquanto isso, se você não conseguir, pode tirar a foto e me mandar no meu privado mesmo. Então, toda semana tem um bloco de atividades, tá? O bloco de atividades de química dessa semana é essas que eu vou fazer agora. Então, copia só as respostas, não precisa copiar enunciado numa folha, tá? Depois tira a foto e me envia, ou pela plataforma ou pelo meu WhatsApp, tá? Então, a número um, ele quer que eu escreva essas fórmulas aqui, ó. Então, pentanal. Vamos ver qual que é a fórmula do pentanal. Pente, pessoal. Alguém lembra quantos carbonos que tem na palavra pente? 5. 5, parabéns. Então, um, 2, 3, 4, 5. Pessoal, só tem simples ligações, né? Então já tá aqui as simples ligações. Tá bonitinho. E termina com al. Se termina com al, pessoal, indica que é um aldeído. E para ter aldeído tem que ter o duplo O na ponta, tá? Nas extremidades. Então eu vou colocar o duplo O aqui nas extremidades. Pronto, agora eu vou completar com hidrogênio. Eu sei que o carbono é tetravalente, ele faz quatro ligações. Esse primeiro só está fazendo uma. Para quatro faltam quanto? 3. Três. Então eu completo com hidrogênio. O hidrogênio é um elemento menorzinho, é mais fácil de encaixar ele nas estruturas, tá? Esse segundo carbono aqui está fazendo quantas ligações? 2. Duas para quatro, faltam dois. Esse está fazendo duas para quatro, faltam dois. Esse está fazendo duas para quatro, faltam dois. E esse carbono está fazendo três, né? Um, dois, três. Então, eu vou completar com um hidrogênio. Vou colocar ele aqui para ficar bonitinho, ó. Então, essa é a estrutura do pentanal. Agora, ixi, peraí. Agora vamos para a letra B aqui, ó. 2-metilhexantrezona. Vem aqui no. Nossa, pareceu zona, né? Trezona. X. X são de quantos carbonos? Alguém lembra? 6. 6. Parabéns. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São só simples ligações. Então já coloquei, ó, só simples ligações. Simples, 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 simples e simples. No carbono 3 eu tenho ona. Ona indica que é uma cetona.
cetona. Para ser uma cetona, eu preciso ter o C dupla O no meio da estrutura. Está no carbono 3. Então, se esse aqui for o número 1, esse o número 2, esse aqui vai ser o número 3. No carbono 3, eu tenho que colocar o dupla O, C dupla O, para indicar que é uma cetona. E está no meio da estrutura, então é uma cetona. E ele colocou mais um radical. No carbono 2, eu tenho metil. Met são quantos carbonos? 2. 2. Não, met é 1. Et Mete 2, um. tá? Met é 1, tá? Então, no carbono 2, aqui eu vou ter um radical que só tem um carbono. Então, metil Will indica que é radical, né? Eu vou colocar CH3 só para completar a valência. Completa a valência de todos os carbonos aqui e tá pronta a minha estrutura. Esse não precisa, ó. Tem uma, duas, três, quatro ligações, então não precisa. Esse está fazendo 2, falta 2. Esse está fazendo 2, falta 2. Esse está fazendo um, falta 3. Então essa aqui é a estrutura do 2-metilhexanona. Agora vamos fazer a letra C aqui. Ácido 2-etil-butanóico. Eu sei que é um ácido carboxílico, né? Começa com a palavra. O ácido carboxílico é o mais fácil. Começa com a palavra ácido, é um ácido carboxílico. Então aqui, but. But são quantos carbonos? Agora é Um, 2? dois, 3. três, quatro. Ó, met, et, prop e but. Pelo menos esses quatro vocês têm que saber. Met, et, prop e but. Met, et, prop e but. Met, et, prop e but. Então, but são quatro carbonos. Que só está fazendo simples ligações, ele está fazendo simples ligações. Ele é um ácido, né, pessoal? Um ácido carboxílico. Para ser ácido carboxílico, no final eu tenho que ter dupla O e tem que ter o OH também, para indicar que é um ácido carboxílico. E no carbono 2 eu tenho um etil. Agora sim, o et são dois, tá? Então aqui eu vou contar esse aqui, o carbono 1. O carbono 1 sempre é o que está aqui na ponta com o radical, com C dupla OH. Com grupo funcional que identifica essa estrutura. Então, esse aqui é o carbono 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4. No carbono 2, eu tenho um radical que tem dois carbonos. Então, aqui eu vou colocar mais dois carbonos, ó. Tá? Vou completar a valência deles. Pronto, essa é a estrutura. Vou completar a valência desses aqui também. Esse aqui eu vou fazer rápido, que vocês já sabem, já fez bastante isso. Aqui 3 está faltando 1. E aqui já tem 4. Pronto, essa é a estrutura do ácido 2-etil-butanóico. Deixa eu só apagar esse número aqui para não ficar confuso. Beleza? Essa aqui é a número 1, tá? O vídeo vai estar gravado, depois eu disponibilizo para vocês. Quem quiser tirar um print para depois copiar, tira aí. Tá. Vou passar para a número 2. A número 2 é uma questão de vestibular e uma questão bem grande, com um texto muito grande, tá? Então é uma questão típica do Enem também. Mas a pergunta em si ela é muito simples, tá? Então olha lá, é uma questão da Federal do Paraná. Vamos lá para o Sul. Ele fala assim, ó, nos últimos anos o Brasil tem investido em fontes alternativas de energia, como é o caso do biodiesel, um combustível alternativo ao óleo diesel, que pode ser produzido a partir de óleos vegetais e gorduras de origem animal. Um dos métodos de obtenção do biodiesel envolve a reação de transterificação de triglicerídeos, como etanol e metanol, em presença de base. Nessa reação, o glicerol é o subproduto mais importante, pois pode ser usado na obtenção de diversos produtos químicos. Uma das rotas possíveis na transformação química do glicerol é apresentada no esquema a seguir. Então ele deu todo um esquema, deu todo um texto. Falei assim, nossa, professor, eu li esse texto, não entendi nada. Não tem problema, ele está pedindo outras coisas. Olha o que ele pediu, letra A. Escreva o nome oficial do glicerol. Ele quer saber o nome do glicerol. Então olha aqui, o glicerol. Espera só um pouquinho. O glicerol é essa estrutura aqui, ó. Então eu vou dar nome para ele. Pessoal, ele tem OH ligado a o OH ligado a carbono saturado, que só faz simples ligações. Quando eu tenho OH ligado a carbono que só faz simples ligações, qual que é o grupo funcional dele? Ele é álcool, ele é fenol, ele é enol, ele é aldeído, ele é cetona, ele é ácido carboxílico. O que que o glicerol é? Olha o finalzinho do nome dele que vocês têm uma dica. Glicerol, termina com ol. Tudo que termina com o é o quê? Álcool. Álcool, ele é álcool. E álcool
a estrutura do álcool, ele indica assim, OH ligado a carbono que só faz simples ligações. É o que está tendo no glicerol, tá? Então, ele quer o nome oficial do glicerol. Vou colocar aqui. Ele tem 3 carbonos. O prefixo para 3, pessoal, é prop, tá? Então, vai começar com prop. É met, et e prop. Ele só está fazendo simples ligações. Ah. Pessoal, ele tem 3 álcoois, né? Tem 3 OH. Então, se fosse só um, seria ol. Se fosse dois, diol. Se são três, triol. O tri indica que são três. Então, esse aqui é o propanotriol, tá? Esse tri é só para indicar que são 3 álcools. Então, esse aqui é o nome dele. É a resposta da letra A. Só isso que ele quer. A letra B, ele quer saber que funções orgânicas estão presentes no composto A. O composto A, vou até colocar de outra cor para não ficar confuso. Composto A é esse aqui, ó. Ele quer saber quais são as funções orgânicas que eu tenho nele. Então, a letra B eu vou responder de roxo. Pessoal, observa, tem o OH ligado a um carbono saturado, que só está fazendo ligações simples. Tem duas aqui, dois OH ligados a carbono saturado. Se eu tenho a hidroxila, que é o OH ligado a carbono saturado, que função que é essa, pessoal? Hidroxila ligada a carbono que só faz simples ligações. Que função que é essa? Álcool, fenol, aldeído, cetona ou ácido carboxílico? Fenol. Fenol é o OH ligado a um anel aromático. Ele está ligado a um anel lá? Não. Não, então fenol não pode ser. Ele está ligado a carbono que só está fazendo simples ligações. Então ele é um álcool, acabei de falar. Então ali é o álcool, ele tem álcool na estrutura dele. E ele tem mais, ó. Tem o C-duplau na extremidade. Quando o C-duplau está na extremidade, ele é aldeído ou cetona? Aula de hoje, pessoal, expliquei agorinha. Aldeído. Aldeído. Então, as funções que possuem a estrutura aldeído é álcool e aldeído. Essa é a resposta da letra B. Só isso, a número 2, tá? Depois reassista essas aulas para não esquecer essas estruturas, pessoal. Eu tenho que saber reconhecer. O principal é reconhecer, porque os vestibulares eles não cobram tanto nome. Eles cobram mais eu olhar e saber o que que tem. Se tem álcool, se tem aldeído, se tem cetona, o que que tem nas minhas estruturas, tá? Então a número 3 aqui é uma questão da Federal do Rio de Janeiro. Ele fala assim, ó. Uma das várias sequelas causadas por níveis elevados de glicose no sangue de pacientes diabéticos que não conseguem um tratamento médico adequado envolve o aumento da concentração do sorbitol nas células do cristalino ocular, que pode levar à perda de visão, né? Então, só curiosidade: quem tem diabetes às vezes não consegue controlar, pode provocar a perda de visão. Com base na transformação mostrada na equação abaixo, na qual os átomos de carbono da estrutura da glicose encontram-se numerados, responda. Letra A. Qual função orgânica diferencia a glicose do sorbitol? Ele quer saber o que que tem na glicose que não tem no sorbitol. Olha aqui, na glicose eu tenho C-duplau na ponta e no sorbitol eu não tenho. C-duplau na ponta, pessoal, é a aldeído ou cetona quando está na ponta? Cetona. Não, aldeído na ponta, cetona no meio. Então, esse aqui, a função orgânica que diferencia é um aldeído, tá? Aldeído. Aquele ali representa um aldeído, tá? Isso aqui é um aldeído. Tem o C duplo O na ponta da estrutura. Aldeído. Acetona é quando está no meio da estrutura, tá? Então, é o que está diferente entre os dois. Aqui tem um álcool, né? Que é o C, ligado, o OH ligado a um carbono saturado, mas aqui também tem. Então, não está diferenciando. A letra B, ele pergunta assim, quantas ligações pi existem em uma molécula de glicose? Pessoal, ligações pi são ligações duplas, tá? Quando eu tenho uma ligação dupla, uma delas é ligação pi. Quantas ligações duplas eu tenho aqui na glicose? Só uma, né? Só essa ligação dupla. Então, aqui a resposta é apenas uma ligação dupla, uma ligação pi. Uma ligação pi. Pronto, só isso. Também bem fácil. Era só identificar e ver quantas ligações duplas que tinha.
E a número 3 também da Federal do Rio de Janeiro, a número 4 também da Federal do Rio de Janeiro, fala assim: ó, o corpo humano excreta moléculas de odor peculiar. Algumas são produzidas por glândulas localizadas nas axilas, a subaqueira, né, pessoal? A substância em questão é o ácido 3-metil-hexen-2-enóico. A cadeia carbônica dessa substância é classificada como? Ele quer saber como que é essa cadeia carbônica. Então, eu vou ter que montar ela. Então, aqui é um ácido, né? Começa com um ácido, então aqui é um ácido carboxílico. Pessoal, X são quantos carbonos? Alguém? X representa quantos carbonos? 6. 6. Então, aqui um, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, o em indica que tem uma dupla ligação, e essa dupla ligação está no carbono 2, tá? Vou contar de trás para frente, tá? Pessoal, podia contar do outro lado? Podia, mas vou contar de trás para frente. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 2 eu tenho uma dupla ligação, então aqui eu vou colocar uma dupla ligação, em de dupla ligação. No carbono 3 eu tenho metil. Então, aqui no carbono 3 eu tenho metil. Met é de um carbono, então é um radical com um carbono, que é o CH3. Ele é um ácido, né? Ácido 3-metil-hexen-2-óico. Para indicar que é ácido, tem que ter o dupla O e tem que ter o OH também, tem que ter os dois, tá? Então, essa aqui é a minha estrutura. Agora eu só completo com hidrogênio. Então, eu vou colocar aqui H3, H2, H2. Essa não precisa, né? Tem 4 ligações já. Aqui precisa de um H. Beleza, agora ele quer que eu classifique essa cadeia para relembrar lá dos primórdios, lá do primeiro bimestre que a gente estudou. Eu olho só a cadeia carbônica, só entre os carbonos. Pessoal, acíclica significa que é aberta, tá? Cíclica fechada, acíclica aberta. Essa cadeia é aberta ou fechada, pessoal? Fechado. Essa cadeia é aberta ou fechada, pessoal? Vou perguntar mais uma vez. Aberta. Aberta, pessoal, cadeia fechada, ela se encontra, ela forma um ciclo. Aqui tá formando um ciclo, pessoal? As extremidades Não. estão se encontrando? Não. Então é uma cadeia aberta, tá, pessoal? Isso aqui, nossa, isso aqui não pode esquecer de jeito nenhum, tá? Isso aqui é a base da matéria do terceiro ano. Então ela é uma cadeia aberta. Pessoal, eu circulei a cadeia principal e ficou algo de fora aqui, ó. Ficou o CH3 de fora. Então, essa cadeia ela é normal ou ramificada? Ramificada. Ramificado. Ramificada, como se ela tivesse um ramo, né, pessoal? Pensa como se fosse um caule de uma árvore, tem um ramo, tem algo para fora. Então, ela é ramificada. Então, a letra A já não pode ser a resposta, ó. Pessoal, essa cadeia, ela é saturada ou insaturada? Pode chutar. Insaturado. Saturada? Insaturada, tem dupla ligação, ó. Toda vez que tiver dupla ou tripla ligação, significa que ela é insaturada. Então já não pode ser a resposta na letra C e não pode ser a letra D, né? Então já achei a resposta que é a letra B. E aqui fala, né, que essa cadeia é homogênea. Homogênea, eu só olho para a cadeia carbônica, tá? Essa aqui eu circulei de vermelho. Homogênea só pode ter carbono e hidrogênio na estrutura, não pode ter outro átomo diferente. Daí você pode falar, ai professor, mas tem o oxigênio, mas ele está fora da cadeia carbônica, ele não está no meio, tinha que ser aqui no meio dos carbonos, tá? Então ela é de fato homogênea. Então a resposta certa é a letra B, tá, pessoal? Então essa aqui é a correção das atividades dessa semana. Eu quero que vocês reassistam essa aula, porque tá com muita dúvida, tem coisas que vocês já deveriam saber, ó, de primórdios que não estão sabendo.